Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Estamos começando mais uma live do Be Together. E hoje, nessa manhã super especial, a gente vai trazer um tema aqui bem relevante do Grupo de Diversidade, Equidade e Inclusão, junto com o mercado financeiro. Eu sou a Dani Osaka da B3, vou acompanhá-los aqui no dia de hoje. E deixa eu dar um bom dia para essa plateia maravilhosa, né? Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. E para a gente esquentar, que está tudo muito colorido, bonito, né? Para esquentar mais um pouquinho, vou fazer a apresentação das nossas convidadas. Né? Estou aqui hoje com a Deia da empresa Carlotas. Muito bem-vinda, Deia. Um prazer tê-la aqui com a gente hoje. Né? E junto com o nosso grupo de hoje, vou apresentar aqui a Andréia Mello, né? A Head de Diversidade e Inclusão do Benoit Mellon e de HR. Bem-vinda, Andréia. Ana Godoy, a sócia do BTG Pactual, responsável por Operations. Bom dia a todos. Bom dia, seja muito bem-vinda. E a Lucy Ferreira, nossa especialista em diversidade, inclusão, bom dia, equidade. Muito prazer estar aqui com você, Lucy. Então, para a gente esquentar, vou passar aqui a palavra para a Deia. Deia, seja muito bem-vinda. A palavra é toda sua para a gente começar esse painel maravilhoso sobre vieses inconscientes. Obrigada. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada pela recepção calorosa. Quanto tempo que a gente não tem isso, né? Parabenizar a B3 pelo espaço lindo, está muito linda a reforma, ficou maravilhoso esse espaço. E agradecer em nome de Carlotas essa responsabilidade e oportunidade de falar com vocês sobre esse tema que eu já falei com a Lucy, o quanto a gente é apaixonado em falar sobre isso. Então, vamos lá, vamos começar. Acho que, para quem não conhece Carlotas, a gente é parceira da B3 desde 2019 e a gente trabalha diversos temas, entre eles diversidade, equidade e inclusão. E Carlotas é uma empresa com um propósito social de olhar e cuidar das relações. A gente faz isso a partir de 3 grandes pilares: diversidade, respeito e empatia. Então, tudo que a gente se propõe a falar, a gente perpassa por esses valores. E eu queria trazer, então, esse tema tão relevante, não só para o mercado, mas para a nossa sociedade, que são os vieses inconscientes. Mas eu quero também deixar assim, todo mundo à vontade para falar a hora que quiser. Vamos dinamizar esse bate-papo, fazer dessa manhã um bate-papo gostoso. Então, fiquem à vontade para colocações, experiências. É uma responsabilidade, porque essa banca aqui é incrível. Então, não perca linha de raciocínio. Quem quiser participar, fiquem à vontade, com perguntas, mas também com os conhecimentos prévios de vocês a respeito disso, tá? Porque, já adiantando, dando um spoiler, viés inconscientes todo mundo tem, tá? Bom, então vamos lá. Para começar esse bate-papo, eu queria propor um exercício para vocês, que é um percurso imaginativo. Então, para aquecer nossa conversa, quem puder fechar os olhos, eu vou narrar um percurso e eu quero que vocês acompanhem esse percurso. Quem puder se sentir à vontade com o olho fechado, acho que faz diferença, tá? E aí, depois desse percurso, a gente bate um papo. Então, imaginem, podem fechar os olhos, quem estiver online também. Imaginem que vocês têm um dia inteiro de folga, e folga literalmente, tá? Então, vocês não têm nada para resolver. Vocês não têm horário para acordar, vocês estão deitadas, vocês acordam espontaneamente às 10 horas da manhã, dá aquela espreguiçada na cama, aquela demora na cama, enrola um pouco, acorda bem-humorada, bem-humorado, abre a janela, vê que o dia está lindo, você fica disposta a sair de casa e você resolve ir numa padaria, aquela padaria que você adora. Então, você chama um aplicativo, chama um carro por aplicativo, porque a padaria não é tão perto de casa. Você entra no aplicativo, no carro, dá bom dia para a pessoa que está conduzindo o carro, conversa sobre o clima, pede para mudar a música. Vocês continuam a conversa ao longo do percurso. Você chega na padaria. Na padaria, você prefere sentar no balcão. Você é atendida por uma pessoa. Pede aquele clássico pão na chapa com café. Come com calma. Abre o celular. Vai olhar um pouco sobre algumas notícias.
para na editoria de finanças, lê uma coluna sobre investimentos, e aí você começa a se interessar bastante por esse artigo, começa a entender um pouco mais até de investimentos. Isso te dá uma ideia de ligar para uma pessoa, já que você tem um dia livre, de ligar para uma pessoa que entende de investimentos, que você confia. Você liga para essa pessoa, explica que você estava lendo um artigo, que você queria saber um pouco mais sobre investimentos, se ela pode te ajudar com algumas dúvidas. Você tem um papo agradável de 5 minutos, tranquilo. Depois vocês marcam um almoço para mais tarde. Você termina seu café, você olha para o lado, tem um casal tomando café também tranquilo, juntos. Você sai do balcão, paga a sua conta, chama de novo o aplicativo e volta para casa. Podem despertar desse sonho do dia de folga. E agora eu queria ouvir de vocês, quem aqui imaginou a pessoa que estava conduzindo o carro, uma mulher ou uma pessoa com deficiência? Quem aqui imaginou na padaria sendo atendida por uma mulher no balcão? Você? Boa. Boa. Quem aqui imaginou, ou quem aqui pensou na pessoa que entende de investimentos, ligou para uma mulher? Ó, temos algumas pessoas. E quem aqui imaginou a coluna que estava lendo sobre investimentos sendo escrita por uma mulher? Boa. Ainda não é a maioria, mas esse aquecimento que a gente faz, e, gente, não é para apontar o quanto a gente está atrasado quanto a isso, porque a gente faz em muitos dos nossos treinamentos, e é para a gente despertar e entender o quanto de viés e o quanto de representatividade a gente ainda tem que lutar e tem que ir atrás, né? Então, assim, a ideia de falar sobre viés inconscientes é o primeiro passo é começar a imaginar essas posições, imaginar essas representatividades, para a gente começar a mudar essas imagens. Então, esse é um exercício mesmo de aquecimento. Eu queria agradecer a todo mundo que fechou o olho, que eu vi. E essa média, e aqui, acreditem, foi uma média alta, tá? De enxergar mulheres nessas posições. Por mais que não seja a maioria, ainda assim foi uma média alta. Então, acho que esse primeiro aquecimento é para a gente entender que vieses todo mundo tem, né? Então, acho que esse é um tema de responsabilidade de todo mundo e é um tema que faz parte de todo mundo. Acho que para a gente quebrar essa barreira, desmistificar algumas questões, a gente gosta de trazer esse exercício e colocar todo mundo à mesa para essa conversa. Bom, e aí, seguindo um pouco, para a gente falar de viés inconsciente, a gente está falando de heurística. Alguém aqui arrisca o que pode ser, o que vocês trazem de bagagem sobre viés inconscientes e heurística? É muita pressão, né? Bom, depois eu vou aquecendo vocês e vou perguntando, e principalmente para vocês fiquem à vontade. Mas, basicamente, gente, é importante a gente pontuar e conceituar. Heurística é um processo natural da mente para criar alguns atalhos. Esses atalhos são criados para economizar energia, para tomadas de decisões mais rápidas e automáticas. E esses atalhos, eles são resultados também das nossas experiências. Então, é a nossa bagagem de vida. Então, escovar os dentes, dirigir, andar de bicicleta. E os viés inconscientes são esses atalhos, ou seja, heurística, mas com informações inconsistentes, interminadas. Então, por isso que a gente preenche essas lacunas, essas informações inconsistentes com alguns preconceitos. Então, basicamente, acho que para dar um pano de fundo, posicionar o que são viés inconscientes, primeiro é trazer que ele é um processo natural, todo mundo tem, né? E é para facilitar as tomadas de decisão. Não sei se vocês têm ideia, mas a gente tem milhares de tomadas de decisões diárias. A gente não teria nem energia se a gente usasse, como, por exemplo, o sistema 1 e o sistema 2 do cérebro. Então, o sistema 1, acho que para a gente ilustrar um pouco como funciona,
Existem estudos que dividem o cérebro entre o sistema 1 e o sistema 2, e o sistema 1 é essa parte mais automatizada, né, em que a gente vai de uma forma mais automática, inconsciente, ou até mesmo consciente, mas como resultado dessa nossa bagagem de vida, dessas nossas experiências. Ela é fundamental e ela é importantíssima, inclusive, para a nossa sobrevivência. Elas são os nossos impulsos, por exemplo, para a gente sobreviver em situações de perigo. E o sistema 2 é o nosso processo mais elaborado, com tomada mais de tempo, com esforço mais e maior gasto de energia. Aqui todo mundo já deve ter passado por alguma prova na vida e sabe que a gente sai exausta da prova porque a gente está usando esse sistema 2. Então, basicamente, esse é o funcionamento. E é assim que a gente começa a desmistificar e posicionar o viés inconsciente na nossa vida e trazer isso à tona para todo mundo. E eu quero trazer um pouco... Quem pode ler para mim essa frase? Alguma de vocês? O cérebro é uma máquina incrível e poderosa, mas o uma está esquisito ali. Exata. Ela para você, esse é um exemplo clássico de como a gente tem essas tomadas de decisão e esse automático em algumas coisas que são memórias do cérebro. Então a gente consegue ler mesmo a frase estando escrita errada, mesmo com alguns símbolos invertidos, né? Então, por isso, de novo, assim, é super importante. O nosso sistema 1 ele é fundamental. O que a gente precisa é usar devidamente e nos devidos momentos o nosso sistema 1 e o nosso sistema 2. Bom, e aí dando sequência, né, olhando um pouco de viés inconscientes e batendo um pouco, fechando esse primeiro bloco conceitual, eu queria perguntar para vocês aqui da banca o quanto que vocês já tiveram contato com esse tema, porque eu acho que é importante, muitas pessoas ainda não tiveram contato, parece que é muito comum, e eu acredito que nesse meio em que a gente está aqui hoje conversando, mas tem milhares de pessoas que não fazem ideia dos viés inconscientes. E qual que é o problema disso? Eles fazem parte da nossa tomada de decisão. Eles fazem parte da construção social da nossa sociedade e das nossas tomadas de decisão dentro e fora das nossas empresas. Então, eu queria saber assim, o quanto vocês já tiveram contato com esse tema, falar um pouco de como vocês trabalham ele, né, na realidade das empresas de vocês. Eu, na faculdade, na primeira faculdade que eu fiz, que foi Letras no Mackenzie, eu construía um bestiário, que era besteiras que a gente falava, fazendo letras, né? Então, a gente falava alguma besteira, põe no bestiário. E depois a gente olhava o bestiário e aprendia, dava muita risada. E eu trouxe isso para a minha vida de diversidade e inclusão, que há muitos anos atrás começou, e eu construo exemplos. Eu boto todos eles numa única planilha de Excel, sempre a louca da planilha, e aí eu vou colocar alguns, só para a gente aqui exemplificar. Tem um que eu gosto muito de trazer nas minhas palestras, que é, olha, temos 2 candidatos para essa vaga. A vaga é de Haiti e um candidato é japonês. Nem precisa entrevistar, né? É bem clássico, né? Aconteceu, tá, gente? Não é exemplo assim que eu estou inventando. Assim, aconteceu de eu falar, hã? Sim. Um outro exemplo bacana que eu gosto é assim, gente, eu estava ontem atravessando a Paulista, começou a chover, e aí, do outro lado da rua, vinha um homem negro, assim, meio mal vestido. Eu falei, dancei. Esse é outro. Ou então, um positivo e um negativo do viés inconsciente. Acho que é isso, minha contribuição. Perfeito. Obrigada, Luci. Para mim, a formação em psicologia, isso faz parte, né? Eu sempre tive, desde a faculdade, fazendo estudos e pesquisa, suporte aos professores. E isso sempre me despertou muito, não só a questão de como a gente utiliza, né, o nosso modelo mental, o nosso processo mental para facilitar a nossa vida e de que forma ele também prejudica quando a gente está pensando em modelos mais complexos, né? Que, no final das contas, a vida corporativa, exato, as tomadas de decisão que a gente toma como gestores de pessoas, como recrutadores, como dentro do ambiente corporativo, é muito evidente o quanto que
a não consciência, né? Porque eu acho que o processo é um processo de tomada de consciência de como é que essas decisões são tomadas. A gente fala tanto de processo, especialmente no mercado financeiro, tudo é tão bem desenhado, que a gente esquece de pensar que esse processo que se opera dentro, né, do Sistema 1 e do Sistema 2, eu preciso também ter uma tomada de consciência e construir um processo para garantir que o Sistema 1 não está interferindo no 2, porque decisão sobre pessoas, decisões sobre até a escolha de fornecedores, tudo isso é impactado. O Sistema 1, se a gente não estiver atento, ele vai sempre... ele é mais rápido, né? Essa que é a grande questão, ele é sempre mais rápido, e a gente precisa ter essa consciência e construir um método para que a gente possa usar ele apenas quando ele tem que ser necessário, né? Perfeito. A gente vai falar até um pouco mais de estratégias para isso, mas até pensando nessas tomadas de decisão, o volume de tomadas de decisão. Por isso que a gente acaba usando o Sistema 1, e aí o quanto a gente precisa de mais tempo para essas tomadas de decisão, análise dos critérios estabelecidos para determinadas tomadas de decisão. Aninha, você ia falar? Bom dia a todos. Agradeço aqui a B3 pelo convite. Eu sou um pouco diferente. Eu me formei em exatas, engenharia de produção. E há muitos anos atrás, então, quando era algo assim muito mais masculino e tudo, e sempre estagiei no mercado financeiro. E sempre em áreas mais técnicas, áreas de operações, que tinham que ver processos. E, por estar muito tempo numa instituição, acaba que, informalmente, as pessoas começavam a me procurar para saber por que você está aqui há tanto tempo, como é que é a tua carreira e tudo. E eu comecei a participar de alguns grupos mais voltados para a diversidade. E aí eu comecei a ter consciência do que era o viés inconsciente, porque era um tema que, quando eu ouvi da primeira vez, eu falei, o que é isso? Né? Eu acho que teve essa... E aí, quando você entende o que é, você começa a ter mais ali o teu autoconhecimento, e isso só ajuda você a montar a equipe, a pensar nas várias decisões que você tem que tomar muito rápidas para tentar não ser tão impulsivo, né? E isso ajudar você tanto na vida pessoal quanto profissional. Bom, eu não sei quem conhece um vídeo de um experimento que fizeram com algumas crianças na Itália. Algumas crianças negras e asiáticas, e elas tinham duas bonecas, uma boneca branca e uma boneca negra. E aí era uma série de perguntas sobre as bonecas para elas. Então perguntava assim: qual que é a boneca bonita? Eles apontavam para a branca. Qual que é a boneca má? Eles apontavam para a boneca negra. Qual que é a boneca boazinha? Para a branca. E aí algumas crianças mais espontâneas falavam: ela está olhando feio para mim. Qual boneca? A branca está olhando feio para mim. E assim, é um vídeo muito emocionante, a gente gosta muito de trazer, porque, primeiro, que quando mexe com criança, a gente entende a gravidade de algumas coisas, e a gente volta para aquela premissa, né? As crianças não nascem preconceituosas, elas se tornam. Então, um dos perigos e consequências do viés inconsciente é a sociedade que a gente cria a partir dessa soma de preconceitos. Né? Então, a gente ia explorar um pouco mais, eu queria ouvir também de vocês, né, o efeito do vídeo, mas, basicamente, é olhar os viés inconscientes sobre duas grandes óticas. Uma, o efeito dele na construção da nossa sociedade, e lembrar que a sociedade não está da porta para fora das nossas empresas. A gente faz parte dessa sociedade, ela está dentro de onde a gente trabalha, onde a gente convive, e a gente tem responsabilidade por essa construção. E o outro, então, essa pauta social urgente, e a outra, a perspectiva dos negócios, os efeitos disso nas tomadas de decisão, na gestão de equipe. Eu vou trazer alguns tipos de vieses que eu acho que vai ilustrar com mais clareza, mas, basicamente, o quanto isso influencia, inclusive, o nosso trabalho, a forma como a gente se posiciona no nosso trabalho, como a gente se comporta, tudo que a gente projeta. Por isso que aquele percurso imaginativo é para despertar assim, coisas que a gente precisa começar a imaginar.
né? E falando especificamente de gênero, a mulher no mercado de trabalho, eu estava falando nos bastidores que eu li uma matéria muito, muito bacana de um grupo de mulheres investidoras no Rio de Janeiro, se eu não me engano, saiu na Exame Finanças. E elas compartilharam o percurso delas todo no mercado financeiro. Então, desde quando elas entraram como estagiárias e tudo que elas viam, e o quanto era difícil para elas se projetarem em determinadas posições porque não tinha representatividade. E isso, naturalmente, tem bloqueio, né? Isso gera um bloqueio nas mulheres. Tem uma pesquisa clássica, imagino que vocês já tenham tido acesso do LinkedIn, de quantas mulheres precisam ter 100% de segurança para se candidatar às vagas, enquanto os homens, 60% eles já estão lá. A gente sente ainda falta no mercado financeiro, você tocou no assunto de mulheres, de receber currículos de mulheres. Né? E o RH, verificando algumas pesquisas, verificou que algumas nem querem tentar, né? Porque acham que o mercado não é para mim, sem antes conhecer. Né? E aí existem alguns programas no mercado, na empresa que eu trabalho e em outras também, que é justamente para você fazer programas, estágios de verão, estágios de férias, onde você consegue que elas trabalhem, né, conheçam, podem gostar ou não gostar, mas que, de certa forma, consigam ver isso. Né? Então, acho que tem esses programas, tem também diversas palestras, lives, que são feitas nas escolas, nas universidades. Né? Então, eu acho que isso tudo é um processo, mas vai muito na linha do que você comentou. Eu mesma sou mentora do grupo do BTG Inside, que é justamente para isso, né? E a gente sabe também que existem outras iniciativas do mercado, mas é uma tentativa, né, de ir nessa linha do que você comentou. Não, perfeito. Do lado positivo, né, da representatividade, eu fui fazendo o meu percurso. A matéria que eu li foi uma mulher que escreveu, porque nos meus 13 anos de BNY Mellon, né, a gente tem a nossa asset, que é a Arx Investimentos, sempre na cadeira de chefe economista, a gente tinha uma mulher, que hoje, né, a Solange, que escreve, né, hoje está publicando a sua coluna, que foi do BNY Mellon, que foi da Arx Investimentos, e hoje a gente tem uma chefe economista também, a Elisa. Então, para mim, esse conhecimento é um conhecimento que tem um registro do feminino, né? Tem um registro da mulher como conhecedora, e acho que, apesar da gente ainda, dentro da nossa companhia, a gente ainda tem metas para avançar mais na distribuição percentual por gênero, mas hoje a gente olha para o nosso board, a gente olha para a nossa liderança sênior, e a gente tem mulheres que são como role model, como você falou, as pessoas vão buscar, e elas começam a entender, e elas conseguem pensar, porque é imaginar, né? Você tem que se colocar nesse lugar para poder até construir o seu plano e desenhar a sua estratégia para chegar, sem dúvida. Exato. Acho que uma palavra importante é normalizar isso, né? Então, esse percurso. E o viés inconsciente, como resultado, qual é a nossa bagagem? E a gente gosta muito de trazer alguns exercícios de quebra. Eu vou falar um pouco mais de melhores práticas, mas uma super importante, que é você conviver com pessoas plurais. Né? Você se alimentar de fontes diversas de informação. A gente traz um exemplo também em treinamentos, muito real, triste e real, mas de algumas fontes jornalísticas que você vai ver assim, se um jovem negro é preso com porte de drogas, você vai ver ladrão é preso com tantos quilos de cocaína. Se você vê um jovem branco sendo preso com porte de drogas, universitário é preso usando cocaína, ou com uso ou porte de cocaína. Então, existem essas nomenclaturas, essas palavras, que elas vão criando esses viés inconscientes, e por isso que é muito importante a gente variar a nossa fonte de leitura, para a gente conseguir identificar esse tipo de viés. Né? Porque é isso que resulta a criação da nossa cultura atual desigual.
Então, acho que esse é um exercício assim primordial para todo mundo, a gente diversificar as nossas fontes de leitura, a gente ter convivência com pessoas plurais, entender, mais do que a gente olhar os nossos desafios relacionais, as nossas diferenças, os nossos pontos em comum, as nossas conexões. Isso, com certeza, torna os nossos diálogos mais saudáveis, mais próximos, né? E aí, falando um pouco da empatia, puxando um pouco sardinha para a empatia, né? Bom, dando sequência aqui, um outro ponto que a gente falou, então, sobre as consequências, um outro ponto que eu queria trazer. Vocês já ouviram falar ou já fizeram esse teste de Harvard sobre os vieses inconscientes? Alguém já fez? Fala um pouco para a gente. Falo, porque eu fiquei triste a primeira vez que eu fiz. Quando vocês entram lá, né, que a Déia falou várias vezes, todo mundo tem o viés, e você fala, não, eu sei que eu tenho, mas deve ser pouquinho, né? Deve ser. Nunca está preparada, né? Exato. Você faz o de raça, ou você faz o de LGBT, ou você faz até o de mulheres, e você fala, eu tenho, mas eu sou uma especialista, eu cuido disso desde 2003, e eu tenho. Né? Então, eu aconselho que todo mundo deva fazer. E aí, a cada 1 ano, eu sou a louca do teste. Eu vou lá e repito para ver se eu melhorei. E, às vezes, eu não melhorei. Então, assim, aí eu fui estudar, né? Tem que estudar. Mas, gente, por que eu não melhoro? Né? Eu falo tanto sobre isso, eu estudo. Porque é aquele tal de 1 e 2, porque tem um tempo, né? Você responde várias perguntas, bem rápidas, no computador, e você tem um tempo para fazer. Então, é aquilo que vem primeiro na sua mente. Então, é isso que tem que ser trabalhado. Então, a minha experiência foi assim, mas eu tenho melhorado, mas é pouco. Faz parte. Assim. A jornada de todo Vou continuar mundo. melhorando, exato. Eu gosto de também trazer um exemplo. A gente fez um treinamento com uma equipe de RH, e uma das heads falou, olha, eu fiz o teste e eu fiquei muito chateada, principalmente em gênero. E aquilo mexeu comigo, eu falei assim, bom, então eu tenho que lidar com essa realidade, deixa eu rever as minhas práticas. E ela foi rever as práticas, principalmente em processo de contratação. E ela percebeu que em vagas, determinadas vagas que eram mais puxadas para exatas, tecnológicas, ela se via forçando muito mais as mulheres na entrevista do que os homens. Quase que as mulheres tinham que provar que elas mereciam aquela vaga mesmo, com a descrição técnica. E os homens não, já era quase que um aval. Olha, habilitada eu já estou para essa vaga. E ela falou, poxa, assim, foi tão significativo, tão importante. Então, assim, eu recomendo que vocês façam com periodicidade, porque é isso. A gente tem que rever as nossas práticas o tempo todo. Não tem como falar de viés inconsciente sem falar também da dinamicidade da nossa sociedade, né, das mudanças rápidas, do volume de informação. Lembra que tudo isso a gente absorve, isso se transforma em conhecimentos prévios nossos, que vão se transformar, vão influenciar as nossas tomadas de decisão. Então, assim, recomendo. Eu gosto de trazer esse teste, porque parece que esse povo aqui de Harvard é bom, viu? Parece que eles sabem fazer isso. E tem um teste em português também, então vale a pena vocês se dedicarem, entenderem de novo as suas práticas, os nossos vieses, não só dentro da empresa, mas você como ser humano e a sua influência em qualquer meio em que você circule. Bom, eu queria trazer alguns exemplos de vieses, e aqui eu quero assim, que vocês usem e abusem do espaço com exemplos. Eu vou trazer alguns, mas eu acho que até para tornar mais dinâmico, eu vou passar por todos com vocês e depois a gente abre. Se vocês tiverem também, gente, algum exemplo de vocês, dúvidas, perguntas sobre cada um deles, fiquem à vontade. Esse espaço é uma arena para interagir mesmo. Mas uma coisa que é importante, a gente selecionou 5 vieses, eles estão classificados como um dos principais, pensando em contexto empresarial, mas tem mais de 200 catalogados, tá? Então, vocês imaginem o quanto a gente não está enviesado o tempo todo. Não é para assustar, mas é para alertar a gente. E não necessariamente eles acontecem separados, tá? Eles são simultâneos e um está muito próximo do outro. Uma faz muito parte, assim, vocês vão ver que eles são muito afinados um com o outro. Então, o primeiro viés, para a gente bater um papo, é o viés de afinidade. O viés de afinidade é a tendência que a gente tem de se conectar muito fácil, de preferir uma pessoa porque ela se parece com a gente, porque ela cursou a mesma universidade que a gente, porque ela se veste parecida com a gente.
Então, a gente tem essa tendência de preferir essas pessoas em que a gente tem um ponto de conexão, que é essa afinidade. O viés de percepção é o que a tendência que a gente tem de estereotipar as coisas, as pessoas, né? E reforçar esses estereótipos, sem necessariamente a gente ter uma informação que justifique, a gente ter um fato que fundamente essa percepção. O próximo, que é o confirmatório, eu gosto de fazer uma analogia. Imaginem uma canetinha de grifar texto. É exatamente a postura que a gente tem quando a gente tem algumas hipóteses sobre determinadas pessoas ou situações. A gente fica com aquela canetinha só esperando ela falar alguma coisa ou fazer alguma atitude para a gente confirmar a nossa hipótese. Então, a gente já vai enviesado. Um exemplo clássico disso, quando a gente faz com liderança, as lideranças levantam a mão e falam assim: nossa, sou eu entrevistando pessoas tatuadas. Eu já fico esperando a deixa para falar, tá vendo? Tatuagem traz esse comportamento. Tatuagem faz tal coisa. Ontem mesmo eu estava fazendo uma palestra numa empresa e aí eu estava também nesse formato, conversando sobre alguns vieses, falando sobre gerações. E aí um dos executivos falou assim: olha, eu sou uma pessoa extremamente enviesada, por exemplo, tatuagem não entra em casa. Aí eu olhei para mim, ele olhou e falou: você não entraria não, viu? Eu sei que eu estou errado, mas eu ainda tenho que quebrar esse viés. Então, ele está mais presente do que a gente imagina. Então, eu gosto muito dessa analogia da canetinha, porque é isso. Imagina a gente numa entrevista, a gente bate o olho numa pessoa, cria uma hipótese sobre ela e, ao longo da entrevista, a gente fica só aguardando para grifar aquela nossa hipótese e confirmar. Um outro viés, que é o viés de grupo, por último e não menos importante, mas o viés de grupo é essa tendência que a gente tem do efeito manada, de ir junto com o grupo por uma pressão social. Todo mundo aqui tem essa necessidade de fazer parte de um grupo. Mas o quanto isso influencia as nossas tomadas de decisão. E lembrando que todo mundo aqui é contratado pelo seu expertise, pelo seu modelo de mundo, que é único, é seu, é sua bagagem. E o quanto a gente deixa isso de lado, ou deixa de trazer a inovação, um olhar diferenciado, quando a gente cai nesse efeito manada. Quando a gente vai em tomadas de decisão e, assim, sem tirar o peso que é você ir contra uma decisão de um grupo, né? Não é fácil, em determinados ambientes é mais difícil ainda, mas o quanto é importante também para romper algumas questões, para trazer inovação, para oxigenar o olhar daquele grupo, né? E pensando acho que é importante até pensar que grupo é esse? É um grupo mais heterogêneo? É um grupo mais homogêneo? Né? Então, o quanto é importante você sempre lembrar e ter essa tomada de decisão com mais tempo. Quais são os critérios que você está estabelecendo para aquela tomada de decisão? Quais são os critérios que você estabeleceu para concordar ou discordar, ou o que é que você está colocando à mesa quando você faz parte de um grupo? Quais são as suas características que estão aqui, que estão aflorando nesses debates e nessas conversas? E eu queria, assim, explorar um pouco desses tipos de vieses, se vocês quiserem trazer outros tipos de vieses, algumas situações que vocês já tenham passado, que seja recorrente dentro da empresa de vocês, ou até mesmo das nossas práticas. E aí eu falo muito, eu sou uma pessoa, viés de afinidade me pega muito. Acho que eu esqueci de falar da auréola, que é muito próximo da afinidade. Da auréola é a nossa tendência de superestimar alguma pessoa, ou porque a gente se conectou com ela, porque a gente teve afinidade com ela, porque ouviu falar, então a gente já cria uma hipótese sobre ela, então a gente superestima essa pessoa. E aí, falando da minha experiência, eu sou uma pessoa que eu gosto de me conectar, eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar, então eu me conecto fácil, porque eu já fico ligando as experiências da vida da pessoa, eu gosto da história, então eu caio muito nesse de afinidade, facilmente. E quando a gente faz esses treinamentos, aparece muito, tanto de afinidade quanto confirmatório, em processos de seleção, recrutamento e seleção. Então, aparece muito. E a gente trabalha muito isso com o RH, principalmente, e com a liderança, com as pessoas que vão, no fim, bater o martelo, quem é que eu vou trazer aqui para dentro, né? Quais são esses critérios? Reveja esses critérios.
E desde assim, eu posso trazer N exemplos, desde como que você vai descrever a vaga que você está procurando. Esses critérios todos que você elencou fazem parte da responsabilidade dessa vaga? É tudo isso que você precisa. Os meios em que você vai divulgar essa vaga. Né? Então, eu já ouvi muito, mas eu procuro mulher na tecnologia, eu procuro isso. Hoje tem diversas instituições especializadas em determinados públicos. Vocês têm parceria com essas instituições, que elas têm essas pessoas que vocês estão procurando? Também aparece muito esses tipos de vieses em desenvolvimento de equipe ou processo de feedback. Muito difícil dar feedbacks negativos quando você tem afinidade com algumas pessoas da sua equipe. Ou com a Auréola, né? Pensando, nossa, eu tenho meu protegido, minha protegida na área. Quanto isso influencia? Processo de promoção. Até mesmo o processo de distribuição de desafios da área. Às vezes, por você já ter afinidade com a pessoa, você, não, mas é mais rápido, ela já me conhece. Mas o quanto que a gente está deixando de desenvolver outras pessoas, e até mesmo, lembrando que, como afinidade, a gente tem uma tendência a ter coisas muito parecidas, a gente não está só tornando uma outra pessoa nossa fazendo aquele desafio, e não necessariamente trazendo um outro olhar e oxigenando esses desafios da área. Então, acho que alguns exemplos que eu estou trazendo aqui, mas mais para aquecer e puxar de você. Por favor, vocês todas, fiquem à vontade. Eu tenho planilha. Puxa a planilha. Eu queria dar o exemplo de hoje, né? Porque nós somos o Be Together, nós somos mulheres completamente diferentes, com backgrounds completamente diferentes, e a gente decidiu se unir e aprender. Se unir. Às vezes a gente também se critica, que é uma delícia, receber aquela crítica construtiva, aquele puxãozinho de orelha. E eu acho que a vida é isso, né? A gente tem o grupo de yoga, o grupo da mãe dos filhos, o grupo do ciclismo, o grupo da igreja, o grupo de não sei quem. E é um estado de pertencimento que todo ser humano busca. Mas eu acho que esse olhar de a gente participar de vários grupos, e quando você está inserida dentro de um grupo, você se ajudar, se respeitar e falar assim, eu não quero consertar ninguém, eu quero aprender aqui com essa pessoa. Né? Eu não quero, isso não está certo, isso não está errado. Ela é diferente de mim, deixa eu tirar o que é melhor. Então, o Be Together hoje, que completa 2 anos, que a gente está tão feliz, desde muito cedinho, a gente está comemorando desde as 6h30 aqui no WhatsApp. Isso. Acho que é o melhor exemplo que eu posso dar hoje, é a gente mesmo. Obrigada. Boa. E dentro assim, da gestão de vocês, do percurso de vocês, o quanto desses vieses aparecem, vocês conseguem trazer alguns exemplos? Eu acho que a questão do recrutamento e, no final das contas, essa circularidade dos vieses é muito interessante, porque, no final das contas, eu utilizo os próprios vieses para confirmar. É quase profecia, né? Você vai fazendo, você vai confirmando. E isso é muito interessante quando a gente fala de time, né? De formação de time. É fácil a gente se perceber num desses vieses. E, por exemplo, quando a gente fala de sucessão, né? Especialmente no nosso mercado, a liderança é uma liderança que o nosso mercado é conhecido como um mercado muito dinâmico, um mercado, muitas vezes, né, competitivo. É a nossa natureza. Por mais que aqui cada um represente uma companhia, nós temos uma cultura de mercado financeiro que é competitiva. Né? A gente não pode fugir disso, com maior ou menor grau. E, no final das contas, quando a gente constrói planos de sucessão, quando a gente tem esse tipo de conversa com gestores, normalmente as características são características que, lá na nossa bagagem, são características que são vinculadas ao masculino. Né? Então, e isso é muito comum até para as mulheres que hoje ocupam posições seniors em estruturas do nosso mercado, que é entender que esses elencos, né, essa lista de qualidades e de atribuições precisam ser desafiadas, porque, normalmente, a gente traz o masculino como referência. Então, o poder,
né, o dinamismo, a força, que são elementos que movem grandes companhias, normalmente são associados ao masculino. Então, a gente tem que conscientemente construir e dar oportunidade para que a liderança não precisa ser só através do poder, a liderança não precisa ser... Né, a assertividade masculina não pode ser comparada a uma intrusão feminina. Né, o modelo de comunicação entre homens e mulheres ele é avaliado de forma muito distinta. Então, muitas das vezes, quando a mulher se coloca numa reunião de forma assertiva, ela pode ser avaliada dentro dessa bagagem, né, como alguma coisa... entrou demais, né? E normalmente aí a gente tem a interrupção masculina, né? Então permitir as vozes à mesa, permitir que toda avaliação que a gente faz a respeito do nosso time quebre, né? Tire a identificação de gênero, por exemplo, porque eu acho que, por exemplo, a minha vida, eu fui atleta, eu sempre tive uma postura de liderança. E já fui, né, na família, tudo indo tipo, é a que é mais brigona, é a que é mais... Mas, no final das contas, isso que me faz, né, que me moveu e que faz parte de mim, e eu, autenticamente, fui construindo aí o meu caminho. Mas eu acho que é a gente pensar sobre isso e ver quanto que é uma bola de neve, né? Se a gente entra num, o outro puxa... E histórico, né? Assim, a gente fala muito da primeira infância, por exemplo. O quanto a gente enraiza isso lá atrás, com os brinquedos, brinquedos masculinos, que são... Por que depois os homens têm mais senso de direção? Porque, desde pequeno, os homens têm brinquedos de encaixe, de montagem, de carrinho de controle, e as meninas, fogão, boneca, ligados a cuidado, ligados à gestão familiar, ao emocional, né? Então, até a referência de cores. Então, o quanto tudo isso, né, ao longo do tempo, isso cria esses vieses, fortalece esses vieses e viram verdades na nossa sociedade. Então, e no fim, a gente cai na máxima no emprego, lá no mercado, que é mulheres em humanas e homens em exatas. Né? Então, acho que é olhar toda a nossa construção. Por isso que a gente fala muito do viés inconsciente, desde essa primeira infância, então, como impacto social, a construção da sociedade e essa sociedade dentro das nossas companhias, das nossas empresas. Se a gente não refletir, a gente cai no de confirmação o tempo inteiro, porque é isso, porque, no final das contas, a vida da gente ela é uma roda viva desse tipo de confirmação. Então, se eu não desafiar e se eu não me permitir refletir acerca do... Por que eu estou pensando que... Por que eu estou percebendo essa mulher? Ou por que eu estou percebendo... E aí o oposto também, um homem que é mais sensível, um homem que tem uma escuta mais atenta, ele normalmente ele sai do perfil do homem líder, por exemplo. Né? Então, acho que eu acho que o tempo inteiro a gente tem que fazer esse pêndulo, né? Então, óbvio que aí a gente fala do nosso gênero, né? Daquilo que a gente vive, mas a mesma coisa também o oposto. O que é esse masculino que a gente vê como potência, né? Perfeito. E não é necessariamente Não é a realidade, exato, né? Porque nós conhecemos pessoas, né? São quantos bilhões aí nesse planeta, cada um é um. Exatamente. Né? E você sabe que a gente fala muito, quando a gente também fala de equidade de gênero, uma coisa que é muito importante, acho que você puxa esse gancho, no machismo, todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. A gente está falando de injustiça social, né? O homem também se priva de se conectar aos sentimentos deles. Né, de ser sensível. E as emoções, gente, elas fazem parte, inclusive, da nossa tomada de decisão. Então, imagina o quanto um homem não perde em não nomear suas emoções, e não se conectar, identificar suas emoções. E aí a gente tem vários outros desdobramentos como resultado disso, né? Explosões, porque não sabe lidar com isso, fugas, por não saber também lidar. Enfim, acho que isso é importante quando a gente fala de viés. Claro que a gente está falando muito de gênero aqui, principalmente da mulher, num mercado tão desafiador financeiro, né? Mas é esse olhar para os dois lados, né? São pessoas. Então, as pessoas são frutos dessa construção social também. Se fosse fácil, não seria a maior taxa de suicídio do mundo, né? Sem dúvida, se fosse fácil ser homem.
Exatamente. Depois eu vou depois mandar essa apresentação, porque eu quero indicar um monte de livros e documentários, porque eu acho que é bem bacana para a gente se aprofundar e cada um também ter a autonomia de ir atrás mais desse assunto. Ana, você ia falar alguma coisa? Quando você passou aqui os tipos de vieses, eu acho que, ao longo da vida, eu me identifiquei como tendo forte algum deles, né? Eu acho que é tudo uma evolução, né? Como eu comentei, era de exatas, vir para né, tem aquela coisa de mulher, de humanas, não, eu fui de exatas, mercado financeiro. Ia fazendo até sem prestar atenção. Mas o que eu acho que, quando deu o clique, que foi o interessante, nem pensando em viés, acho que era um negócio muito, às vezes, que você faz sem ter noção do que é quando eu notei, talvez pela minha forma de gostar de me comunicar com as pessoas, a importância que é você estabelecer conexões e, quando você começa a ser gestor, né, como é importante você também, com equipe e com pessoas e do mercado, amigos e tudo, estabelecer conexões. E não só com as pessoas que têm afinidade, mas o bacana às vezes, você tem uns embates, sim, porque cada um... E não é fácil, né? Às vezes, até dá preguiça. Você fala, nossa, vou ter que ir naquele embate, não quero, porque pensa diferente de mim. Mas você se forçar, porque eu acho que ali, não que você vá sair, ou a pessoa vai sair com 100% da opinião que você tem, ou do jeito que você é. Mas depois você reflete sobre algumas coisas. Eu acho que isso ajuda na vida pessoal, na vida profissional. E, pensando em equipe, eu vejo aí minha evolução como gestora ao longo dos muitos anos, né? E eu acho que isso é algo assim que vai ajudando, está sempre evoluindo. Porque, como você falou, a gente sempre tem, né, Lucy? A gente está falando muito do viés de cada um de nós, mas a gente se inserir nesse globão que chama mundo, né? Quem somos nós, então, nesse mundão mesmo, quando a gente sai daqui, dessa pessoa pequena que a gente é, dentro desse universo de tantos bilhões de pessoas, a gente vai lá para a ONU e vê, por exemplo, os 17 Objetivos Sustentáveis. Os 5 e 11 falam da gente. Aí a gente vai, por exemplo, para o He4She, que é um movimento incrível, que traz homens e mulheres para um debate, para uma ajuda mútua, né? Uma ajuda de todos os dias, um caminhar um ao lado do outro para reconhecer aquilo que realmente acontece, ou para os princípios de empoderamento feminino, que também são da ONU. E aí eu queria citar mais um, que é um movimento europeu que já está aqui no Brasil, ainda muito leve, e que ele se chama, em francês, mas ele nasceu na Alemanha, vai entender, né? Ele nasceu de uma foto da Angela Merkel, com um terno vermelho e com 15 homens de terno preto em volta dela, e aquela foto foi sendo postada e, de novo, repetida, e aí surgiu esse movimento que se chama, em francês, Jamais sans elles, ou seja, nunca sem elas. E o movimento Jamais sans elles, ele hoje você pode assinar na pessoa física, você pode colocar no seu LinkedIn, então é um movimento muito simplesinho, assim, você jamais aparecer em fotografias no LinkedIn, no Instagram, onde seja, com mais de 3 pessoas e que uma não seja mulher. Olha que simples. Parece bastante simples, mas não é. As empresas que são signatárias do Jamais sans elles hoje tomam bastante cuidado. Então, os marketings estão assim, ó, ai, meu Deus, postou. Ih, olha, tirou essa foto. Olha agora como é que vai ser no LinkedIn. E as fiscais do Jamais sans elles o tempo todo chamando a atenção. Olha só, essa foto não pode. Então, assim, é assim que começam as coisas. Não é um movimento de cima para baixo e nem de baixo para cima, da gente para fora, do mundo para dentro. É um movimento de todo mundo, de todos os dias. Então, assim, eu gosto muito de dizer, nós não estamos sozinhos, nós estamos na mesma caminhada, no mundo todo, para a gente ter os mesmos direitos. Parece tão simples. Outro dia eu fui numa palestra e falei assim, Lucy, o nome da palestra é Relação Humanizada. Aí eu disse, menino, mas quem escolheu esse nome? Me dá 2 minutos para relação humanizada. Você está falando assim para humanizar as relações? É isso? Pode ser isso também. Gostei. Humanizar as relações. Mas eu disse, humanizar as relações para mim é a mesma coisa que uma TV tem que mostrar imagem, sabe? A TV tem que mostrar imagem. Humano tem que ter relação humanizada. Aí ele falou, vamos mudar esse nome? Não, deixa, tá bom assim, mas a gente tem que lembrar disso. Então, a gente falar que os humanos têm que ter uma relação humanizada
e a gente ter que ter movimentos, né, da ONU para mostrar isso, insere a gente numa caminhada que estamos todos juntos. Essa é a minha contribuição. Boa, obrigada. Vocês viram a responsabilidade, né, de estar aqui. Gente do céu. Eu acho que também nessa linha, e esse exemplo e outros movimentos, eles são importantes para, voltando àquele primeiro exercício do percurso, a gente normalizar essas imagens, né? Entender ter essas representatividades em lugares de tomada de decisão, de poder, inclusive ano que vem, ano de eleição. Acho que é importantíssimo reforçar isso, é importantíssimo reforçar o efeito desses movimentos em lugares como esses políticos, né? Enfim. Bom, vamos lá, dando sequência. Não sei como eu estou de tempo, mas 5 minutos. Tento, não tento? Tento? Claro. Bom, aqui eu vou trazer um outro. Eu acho que esse vídeo que eu vou trazer, já indo para os pontos finais, ele é um resumão disso tudo que a gente conversou hoje. E ele traz algumas boas práticas. E até quero encerrar, e se vocês tiverem mais boas práticas para compartilhar também, mas com práticas muito simples do dia a dia, são importantes a gente ter, porque mais do que importante, a gente fala muito, né, pontua conceitualmente o viés inconsciente, e aí a gente se vê assustada. Putz, o que eu faço com tudo isso, né? E agora? Tá, e agora? Qual o próximo passo? E aí aqui ele traz algumas dicas. The unconscious mind is amazing. It can process vastly more information than our conscious mind by using shortcuts based on our background, cultural environment, and personal experiences to make almost instantaneous decisions about everything around us. The snag is, it's wrong quite a lot of the time, especially on matters that need rational thinking. Here's a classic example. A bat and a ball cost £1 10p. If the bat costs £1 more than the ball, how much does the ball cost? Most people, including over 50% of students at some of the world's leading universities, get the answer wrong and say 10p. The answer is actually 5p. Many of us choose 10p without thinking. This is because our unconscious mind uses instinct, not analysis. So our unconscious is fallible. It's also biased. It makes snap judgments of people we meet, categorizing them according to gender, social and other characteristics. In milliseconds, we judge whether somebody is like us and belongs to our in-group. These are the people we favor. So men might favor men, while women might favor women. However, we can belong to different in-groups, and we like to be part of an in-group that's powerful, which could mean a woman favoring a man over a woman. That's unconscious bias. All of us have it, and it colors our decisions without our realizing. For example, research reveals that if I were a man, you would be more likely to be nodding in agreement right now, because people pay more attention to a male voice. The Royal Society fosters excellence in science, but this can only be achieved if we select from the widest range of talent. And that's not possible if unconscious bias is narrowing down the field for non-scientific reasons. To lessen the impact of unconscious bias, which is easier for us to notice in others, we are raising the awareness of unconscious bias to members of our selection and appointment panels. We're encouraging panel members to deliberately slow down decision-making, reconsider reasons for decisions, question cultural stereotypes, and monitor each other for unconscious bias. We can't cure unconscious bias, but with self-awareness, we can address it. Como eu falei, um belo resumo. Eu queria fechar com algumas boas práticas, né? Acho que ali eles já trazem algumas. Primeiro, essa tomada de decisão com mais tempo, com mais cuidado, com mais cautela, rever as nossas certezas o tempo todo e sem medo. A gente gosta muito de falar, rever certeza tem 2 processos que você vai ganhar nos 2. O primeiro é, ou você vai rever, botar ela à prova e ela vai se fortalecer, porque você colocou à prova e ela faz sentido ainda, ou ela vai te levar para um outro lugar e você vai ressignificar suas certezas. Então, é um processo de evolução, de desenvolvimento.
Essa questão, e acho que o Be Together faz muito bem, que é de grupo, né, de autorregulação. Então, vocês tenham esse espaço de grupo, essa regulação enquanto grupo, de cuidar umas das outras, lembrando que viés inconscientes todo mundo tem, então está todo mundo no mesmo lugar. E acho que também um ponto importante é vocês continuarem pautando não só a diversidade, mas essa pauta de viés inconsciente com mais constância, porque isso com certeza vai trazer mais clareza e um exercício constante, porque é um exercício mesmo. A gente fala em Carlotas que é horário, não é nem diário. Bom, e eu queria agradecer, eu acho que a gente já deu um horário, eu ia abrir aqui também para a palavra, mas, Dani, agora o palco é todo seu de novo. Obrigada. E que responsabilidade, hein, gente? Olha, esse tema é um tema que o coração bate forte. Né? Então, só lembrando, queria agradecer aqui, Lucy. Não saiam daqui, meninas. Ana, Andréa, Dea, obrigada pela presença de vocês. Queria convidá-las aqui para a gente fazer uma emoção. Pode? Deve. Então, você me ajuda aqui, tá, Lucy? Pode deixar. Tá perfeito. É um momento muito especial hoje. A gente está comemorando 2 anos de Be Together, nosso grupo de diversidade, equidade e inclusão, aqui junto com o mercado financeiro, com as nossas clientes, parceiras. E é com muita emoção que eu queria fazer o lançamento aqui com vocês, nessa participação, de um guia, nosso primeiro guia de diversidade e inclusão. Vamos soltar a vinheta para dar uma olhadinha como ficou? Vamos. Aí a gente volta aqui para falar mais sobre o guia. Então, solta a vinheta. O Be Together nasceu há 2 anos, com um desejo das instituições financeiras de reunir mulheres para pensarmos juntas em como evoluir a representatividade e equidade de gênero nesse segmento. De lá para cá, foram muitos encontros, mais de 15 lives abertas ao mercado, estudos de caso e trocas de práticas entre instituições. Hoje, no nosso aniversário de 2 anos, mais um marco importante para o Be Together, o nosso primeiro guia de boas práticas de equidade de gênero. Nele, você encontrará conceitos e um compilado de práticas com o objetivo de aumentar a representatividade, oportunidades e promover mais inclusão de mulheres nas organizações, desde o início. E em 2022 tem mais. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Eu queria dizer que esse guia ele foi construído por muitas lives. Estou muito emocionada, que minha amiga já está chorando aqui do meu lado. É uma vitória. Parece assim, nossa, mas isso é um simples guia. A gente chegou até a falar isso, as falsas impostoras aqui. Não é. É um marco. É um ponto de chegada e é um ponto de partida. Esse guia é um ponto de partida para a gente evoluir e deixar as relações, então, mais humanizadas, como eu falei há pouco. É uma alegria enorme. Eu já tinha dado spoiler, a gente está fazendo aniversário. A gente está celebration moment. Então, muito obrigada. Acho que era isso, Dani, que eu queria falar. Não, obrigada. um excelente ponto, né? Acho que, como a Lucy comentou, a gente fez esse guia com muito carinho. Né? Esse primeiro guia de muitos que virão. Tem a participação de muitas pessoas, né? A gente tem um palco aqui repleto, né, de carinhas bonitas e empolgadas, até emocionadas, né, com o lançamento do nosso guia. Foi um trabalho bem expressivo, de muita experiência, vivência, né, muitos encontros também. A gente teve inúmeros encontros, né, ao longo desses, principalmente, 2 anos do Be Together. Então, eu queria fazer um agradecimento aqui especial para cada um que contribuiu, né? Nosso time de marketing, comunicação, de relacionamento, produtos. Acho que a B3 inteira também está muito envolvida, assim como os nossos participantes, clientes, parceiros e membros do mercado, né? Então, posso agradecer e acho que eu vou pedir uma salva de palmas para o nosso primeiro guia do Be Together, primeiro guia de equidade de gênero. Também estou me segurando aqui para não chorar, hein? Bom, muito bom, gente. Então, vamos lá. Queria que vocês me ajudassem, já que vocês estão aqui comigo. Não vou soltá-las. Queria que vocês me ajudassem. A gente vai mostrar aqui um pouco da história do Be Together. E depois vou fazer um convite muito especial aqui para a nossa plateia, para a gente fazer uma festa aqui na frente, né? Essa imagem, ela é uma imagem que emociona bastante, né? Porque ela representa muitas das mulheres que estão nesse mercado financeiro e, né, principalmente em ambientes predominantemente masculinos, né? Aqui a gente começou e foi o primeiro encontro que a gente fez. Acho que o interessante é comentar, se puder passar mais um, comentar um pouco da nossa história, né? Eu achei melhor trazer aqui 3 blocos
dividido em anos. A gente está fazendo 2 anos de aniversário, então acho que quando a gente juntou todo mundo para falar sobre equidade, diversidade e inclusão, a gente também não queria que ficasse algo muito solto, né? Mas, de fato, o que representa todo esse grupo de diversidade, inclusão e equidade para a gente, né, mulheres do mercado financeiro? Então, a gente começou a fazer um trabalho muito grande, principalmente liderado aqui pelas nossas especialistas, né, a Manuela, a Ana, né, e um grupo de pessoas aqui da BTG. O que a gente queria priorizar, né, Lucy? O que a gente queria priorizar em termos de temáticas, como que a gente queria conduzir o grupo. Aí veio a pandemia, né, a gente levou um susto, falou, poxa, como é que a gente coloca em prática e como a gente vivencia, né, como a gente inspira mesmo à distância, né? A gente teve vários casos no nosso grupo. Né, mulheres que voltaram de maternidade, né, Laís? Que está aqui hoje com a gente, super convidada. Né? A gente decidiu colocar algumas temáticas em práticas, a gente dividiu em grupos e falou, poxa, então acho que nessa distância remota faz sentido a gente continuar com algumas lives. Né? Então, pode passar mais um, que eu acho que esse slide ele diz o todo. Né? Então, ao longo do ano de 2021, a gente fez diversas lives. Né? Então, uma vez ao mês, a gente procurou nos encontrarmos para falar de uma temática específica que a gente definiu lá atrás. Né? Então, em março, a gente começou com o Ring the Bell, lançamento do programa, né, do Be Together aqui. A gente também teve a parceria com a Filhos no Currículo, né, que trouxe também esse nome com a gente, que faz sentido falar aqui também sobre elas. Em abril, a gente teve a live do BTG Pactual, contamos com a Ana lá, para como captar mulheres nesse mercado financeiro de capitais. Maio, a gente contou também com a Andréa, né, Andréa? Numa palestra super interessante, como reter mulheres, né, nesses ambientes, né, predominantemente masculinos, como que a gente retém essas mulheres nesse mercado. Em junho, o Outstand, outro grupo de diversidade no qual o Be Together se inspira bastante. A gente trouxe a pauta, né, de Pride Month. Esse ano a gente não teve, né, a parada lá presencial, mas acho que em grande parte a gente conseguiu canalizar aqui para falar sobre diversidade sexual e de gênero. Logo em seguida a gente vem para agosto, um painel super interessante. Nós trouxemos o Thiago e o Johan para falar de paternidade, né, pilares para o equilíbrio, como, né, a figura paterna também auxilia, não só a mulher, mas hoje em dia a gente está, né, temos diversas experiências, né, de homens que também têm filhos e mulheres que também têm filhos e como lida com isso e toda essa questão que, querendo ou não, a gente está muito mais aberto e está evoluindo bastante, né, Lucy? Logo em seguida, a gente teve uma live do Citibank para falar de PCD, né, como a gente poderia ser mais inclusivo, mais acessível, né, com essas pessoas do mercado financeiro. Em outubro, a gente teve uma live com a Necton, a Fátima, que está aqui com a gente também, falando sobre Outubro Rosa, autocuidado da mulher, mega interessante também. Novembro, e aí foi semana passada, né, Milena também está aqui com a gente, do Credit Suisse. A gente teve uma live super interessante com a Vivi Basso, Ana Paula Pessoa, Roberta Anchieta, para falar de mulheres no conselho e perspectivas. E, por fim, a gente está aqui no dia de hoje. Então, é muita emoção. Estou aqui me segurando de novo para a gente lançar esse guia. Né? Então, vamos lançar esse guia e também fazer a comemoração dos 2 anos? Bora. Pode passar, gente. Mais um slide aí. Vou fazer um convite aqui para vocês que estão na plateia. Queria convidá-los aqui, a gente está respeitando todas as normas de segurança, né? Para vir aqui para frente, para a gente fazer uma festa e tocar aqui uma música bem legal para os 2 anos do Be Together. Ó, e temos nossos Re4X aqui também, hein? Pode vir para cá. Cinco, 4, 3, 2, 1. Uhul! Muito obrigada, gente! E fiquem de olho nas nossas redes sociais. Muita coisa vem por aí. 2022 está repleto de coisa boa. Obrigada. Tchau, gente!